E Tinha Coisa foi um filme que fez muito sucesso em 2019. O pessoal pirou, entendeu? Foi na época que tinha aquelas pegadinhas do Silvio Santos de palhaço. Enfim, It foi um sucesso. Aí o pessoal ficou hypado pra caramba mesmo. E aí trouxeram It capítulo 2, que foi uma belíssima de uma merda. Não deu muito certo. Pelo menos pra mim, que vos falo, não me senti tão agradado com o projeto. Inclusive, curiosamente, o primeiro livro do Stephen King que eu li foi Tinha Coisa. Foi justamente Tinha Coisa. Peguei esse hype aí e decidi ler. Fui ler logo a porra de um livro com 1000 e pouca páginas, mas pelo menos a leitura do Stephen King é fácil, não é difícil não. Dá pra pegar e pra ler, entendeu? Pode ser cansativo porque ele divaga muito, mas é uma leitura de boa. Muito obrigado, muito obrigado. No ano 2025 decidiram que vão meter uma série do universo de It. Aí vocês pensam, putz, tem realmente material pra fazer isso? E eu digo, realmente tem material pra fazer isso. Inclusive os 2 primeiros filmes optaram por não usar muito material da obra original pra poder desenvolver o seu enredo, entendeu? Tem realmente muito material dentro do livro do Stephen King. Então assim, não vou dizer que eu tô com expectativa altíssima, mas eu tô curioso pra assistir essa série. E hoje eu trago pra vocês 5 coisas que, sem sombra de dúvida, você tem que saber. Ou são 4, eu nem lembro, se tiver a porra do... Agora há pouco já. Não. E hoje eu trouxe pra vocês 5 coisas que vocês têm que saber antes de assistir a série It, Welcome to Derry, ou It, Bem-vindo a Derry. A ideia da série surgiu como um prequel, né, dos acontecimentos que ocorreram ali durante os 2 primeiros filmes. Então ele vai abordar um pouco mais de Derry, né, focando ali em alguns aspectos do passado. A série vai ser ambientada em 1962, tem a direção do Eddie Muschietti, que dirigiu o capítulo 1, capítulo 2 dos filmes. Inclusive, direção não, né? Ele vai ser o showrunner, porque série tem esse rolê de ter showrunner. E um ponto importante, né? Que embora a história vá se aprofundar ali no que aconteceu em Derry, também vai focar um pouco nos moradores da região. Então a gente vai ver realmente como essa relação aí da coisa, né? Com os moradores da cidade mudaram a personalidade deles, deixaram eles loucos. Afinal de contas, Derry tinha essa grande nuvem aí de coisas malignas que pairavam sobre ela, que impediam ela de progredir, que deixavam ela meio que travada no tempo, que faziam com que os seus moradores pegassem os seus traumas e os aumentassem mais ainda, e consequentemente tendo muitos conflitos dentro da cidade. Então assim, era um local meio que não muito bom de se viver. E chegou os criadores, né, em entrevista pro The Hollywood Reporter, eles falaram que a série vai realmente abordar bastante disso, vai tentar manter o mistério no ar, afinal de contas ela quer contar sobre algumas coisas, mas não revelar tudo. Então vamos lá, né? Uma das primeiras coisas que você tem que saber é que a série ela vai adaptar interlúdios que tem dentro do livro. No livro It, a Coisa, tem alguns momentos em que a história principal pausa, o Stephen King contar alguns casos que aconteceram em Derry. Então a série em si vai trabalhar isso, vai trabalhar esses casos, essas atividades que aconteceram. O Eddie Muschietti comentou que essa série ela vai ser contada meio que de trás pra frente. Então a primeira temporada, por exemplo, ela vai contar casos que aconteceram ali na época de 1962, mas a próxima temporada, por exemplo, vai contar coisas que aconteceram em 1940, por exemplo. Então, a história meio que vai ser contada assim, de trás pra frente. E aí é hora de vender o peixe, né? Então, em entrevistas, ele sempre fala, junto com a colega dele, né, que tá na produção da série, que dessa vez eles vão tentar abrir portas para vários mistérios novos, né, sobre Derry, sobre a coisa, mas não vão resolver todas essas portas, não vão fechar todas as portas, porque eles querem deixar material para a próxima temporada, o que é normal. Certamente que sim. Então, antes de você ir assistir a série, né, já vá sabendo que esse formato que eles escolheram para contar, né, pra gente a história, vai fazer com que a gente vá pegando as coisas aos poucos, indo lá e montando as peças, que ele não vai entregar a mitologia inteira da coisa, né, em uma única temporada. Outra coisa que a série vai optar por abordar vai ser o incêndio em Blacksput. Ou seja, vai ter um horror mais social, mais racial. Pra quem não entende muito bem o que seria referente mais ou menos do que acontece em alguns filmes do Jordan Peele, por exemplo. Então, eles vão optar por fazer esse tipo de horror. E, inclusive, né, sabe-se que o incêndio em Blacksput vai ser um dos eventos centrais que vão fazer desenrolar todo o enredo da série. A questão é que essa boate, ela acaba sendo atacada por supremacistas. Eles tocam fogo nela, todo mundo acaba falecendo. No livro tem toda uma passagem sobre o que aconteceu, né? Tem alguns pesadelos que o Mike tem umas visões, aí aparece uma grande ave gigante voando sobre esse incêndio aí, que era meio que a influência, né, do It nessas pessoas que, por consequência, já eram pessoas ruins. O It em si, né, no material fonte do livro, só aumentou mais ainda esse ódio que essas pessoas tinham e talvez facilitou para elas iniciarem esse incêndio. Mas de forma geral já eram supremacistas, né? Então
me falou. Aí eu tô curioso pra ver como eles vão adaptar esse cena, como é que eles vão fazer, se eles vão pegar toda essa dinâmica que o Stephen King colocou no texto original dele, né? Pegar essa narrativa que tem esse pássaro gigante que eu sobrevoando lá na hora. Então, realmente, eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer. Eu também. Outra coisa que a gente pode contar que vai ter na série será um pouco da origem do Pennywise. Ou necessariamente não do Pennywise, mas do Bob Gray, que é um dos alter egos do Pennywise. É um alter ego que ele escolheu pra caminhar entre as pessoas. Bom, é óbvio que já tá falado em todo lugar, o Bill Skarsgård tá voltando como Pennywise, né? E o Bob Gray é o Bill Skarsgård. Tem tanta maquiagem para não ficar igual o Pennywise, mas ele meio calvo, enfim. Inclusive, o Bill Skarsgård, ele faz uma atuação muito boa, ele faz umas caras e bocas que são assustadoras. Pra quem não lembra desse Bob Gray aí, tem uma foto dele que o clube dos perdedores lá, eles acham, em algum momento do filme, eles veem lá. Mas aí, não, eles vão realmente explorar toda essa mitologia dentro do Pennywise. Segundo o próprio Andy Muschietti, o que ele vai fazer é deixar a porta aberta para apresentar algumas coisas pra gente, mas não todas, porque ele quer deixar um mistério no ar ainda, porque a gente sabe que parte, inclusive, do horror que o Pennywise causa nas crianças e das pessoas tem muito a ver também com essa questão de que ele gosta de fazer as coisas escondidas, e a gente tem essa mítica sobre a gente não saber muito bem que criatura é essa, aumenta o suspense e, consequentemente, o terror. É curioso também que o próprio Bill Skarsgård, ele relutou um pouco em voltar pra esse papel, porque ele tem feito muitos papéis assim, né, de vilão, de terror. Recentemente ele fez o Nosferatu, mas ele já tem feito umas outras coisas que usam muito o semblante dele, mas no final do dia ele realmente aceitou voltar pro papel, e vale ressaltar que aí o próprio ator e o diretor, Andy Muschietti, eles falaram que a ideia realmente de trazer o Bob Gray aí é basicamente tentar mostrar um pouco como era o Pennywise ainda quando ele tentava se disfarçar um pouco mais de humano. Então, acredito que vai ser uma boa sacada. Então, vamos pra série sabendo que o Pennywise ele não vai aparecer o tempo inteiro, segundo os próprios organizadores, mas ele vai ter aparições sutis, pontuais, porque realmente o que a gente vai ver seria esse outro alter ego dele em alguns momentos, mas também os moradores da cidade lidando aí com esse horror que Derek causa. Então tô contando aqui pra vocês, eu ficando ansioso pra assistir essa série. Eu tô curioso pra ver pelo menos o primeiro episódio, pra saber mais ou menos qual vai ser o tom que eles vão tomar pra contar as coisas. Outro ponto legal é que talvez essa série apresente uma conexão com outro filme que também adapta a obra do diretor, né? Que seria o Iluminado, com a participação do Dick Hallorann. Dick Hallorann, que é aquele rapaz que aparece no Iluminado, conversando com o Danny, falando mais ou menos pra ele, passando o bizu, né? Sobre os poderes dele, sobre a iluminação que ele tem. E olha, não é segredo pra ninguém, quem acompanha os livros do Stephen King sabe que ele meio que tenta fazer um universo coeso, um universo que coexista. Então o Stephen King já tinha essa visão aí, né, de fazer o universo dele coexistir. Então tem sempre algumas nuances presentes em histórias do Stephen King que existem em outras histórias dele, outras conexões ali, entendeu? Tem um rolê também da Torre Negra, umas brisas lá dele, né, que as Torres Negras sustentam todo o universo, o multiverso. Aí volta a falar da tartaruga gigante lá, que também tá presente no livro do It. Então, o Stephen King, ele tem essa marola meio louca dele de tentar conectar tudo, e não seria anormal o personagem aparecer, já que ele também aparece no livro. Segundo o Muschietti, né, essa versão que a gente vai ver do personagem vai ser uma versão mais jovem, ainda não sabendo muito como lidar com algumas coisas, então ele não vai ser aquele mentor sábio que a gente vê no Iluminado. Os fãs mais assíduos do Stephen King até acham que talvez a série vá presentear a gente com algumas outras referências a livros dele, entendeu? Então pode ser que tenha referências a Carrie a Estranha, por exemplo, ou pelo menos alguns easter eggs que fazem a gente remeter a algumas das obras do diretor. Ou alguns outros easter eggs que pelo menos façam a gente remeter um pouco, né, aos projetos do escritor. E por último, né, é óbvio que essa série vai ter muito terror psicológico, segundo o Andy Muschietti. Não sei se ele vai conseguir fazer terror psicológico, não consigo ver o Andy Muschietti com essa pegada, né? Mas a série também vai trabalhar um pouco essa questão de Derry ser a cidade que esquece. Isso é um tema clássico no livro, né, do It, que é o fato de que, olha, Derry é uma cidade em que essas coisas ruins acontecem, as pessoas passam pano, as pessoas esquecem, as pessoas tentam seguir em frente, tentam fingir que nada aconteceu, simplesmente porque a influência do Pennywise lá dentro causa isso. Faz com que as pessoas tentem seguir em frente enquanto ele começa a continuar atacando os Arai lá de 40 em 40 tantos anos, fazer o que ele quer. Então os desenvolvedores da série falaram que o medo ele não vai ser tratado realmente como um terror propriamente dito, mais slash, mais gore, não, mas vai ser um horror social, entendeu? Como o Pennywise, ele pega o pior que tem na sociedade e aumenta isso de uma forma grotesca, fazendo as pessoas tomarem atitudes bizarras.
E isso tem realmente bastante dentro desses interlúdios do livro, né, no material original. E eu acredito que optar por fazer isso é uma boa sacada, é algo legal, entendeu? É uma mitologia legal. O Pennywise, se ele tem uma mítica interessante para se tratar. Ou seja, a escolha da série, né, seria o horror, seja essas atividades, essas decisões questionáveis e esse terror social. Eles foram pensando também, né, que vão usar o terror casual, um susto pontual aqui, outro ali, mas o que realmente vai pegar seria a atmosfera que eles estão tentando passar junto com a série. Então assim, falando em próprias palavras do Andy Muschietti ao falar isso, eu boto fé. Não sei porque, volta a dizer, eu não acredito tanto que o diretor tem essa pegada para poder fazer isso. Porém, estão prometendo, então eu vou cobrar. Eu vou cobrar esse tipo de coisas quando eu for assistir a série. Já que eles estão prometendo pegar essa camada aí de horror casual, mas também com essa pegada mais psicológica, né? Vamos ver o que dá. Apesar de que se no final do dia não tiver tudo isso e for só uma série divertida, pra mim, tá valendo. Eu espero que pra vocês também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo o que você achou. Qual a sua expectativa pra essa série? Se ouvindo tudo isso que eu falei, tem alguma coisa que você acha que realmente vai acontecer, ou outras que não, o que você tá esperando? E não esquece de assistir os outros vídeos que eu vou deixar aqui ao lado. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.